Hoje, nós não podemos nos desconectar das notícias. A todo instante, em virtude da crise, o governo federal tem editado medidas que impactam de forma relevante a economia e, consequentemente, a vida das pessoas. Acaba de ser publicado a medida provisória 936, que trata do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. Essa medida trata de duas possibilidades. A primeira é redução da jornada de trabalho e a segunda, a possibilidade de suspensão integral do contrato de trabalho. A redução da jornada de trabalho pode ocorrer em 25%, 50% e 70%. Porém, deve observar-se 4 condições básicas para que possa implementar a medida. A primeira é a preservação do valor salário-hora. A segunda é o prazo máximo de aplicação desse benefício de 90 dias. A terceira é deve-se ser realizado por meio de acordo, seja coletivo ou individual. E nós vamos tratar um pouco mais adiante sobre essas possibilidades. A quarta é a garantia do emprego. O empregador deverá garantir o emprego do colaborador pelo período de vigência da aplicação da medida e período igual ao término desta. Exemplo, se a empresa aplicou os 90 dias, deverá garantir esses dias e mais 90 dias, no total de 180. Em resumo, para se ter um melhor entendimento da redução da jornada de trabalho, nós vamos apresentar a seguinte tabela. Pode-se observar que a empresa poderá realizar a redução do salário de 25%, 50% e 70%. No caso da redução de 25%, o empregado receberá 25% do seguro-desemprego. E, para este caso, o acordo poderá ser celebrado de forma individual. Na redução de 50% do salário, o empregado receberá 50% do seguro-desemprego. E o acordo poderá ser celebrado de forma individual para os empregados que recebem até 3 salários mínimos ou mais de 2 tetos do INSS. No caso de redução de 70%, o empregado receberá 70% do seguro-desemprego. E o acordo individual deverá ser celebrado para os empregados que recebem até 3 salários mínimos ou mais de 2 tetos do INSS. Para aqueles que recebem mais de 3 salários mínimos e inferior ao teto do INSS, o acordo deverá ser realizado de forma coletiva. Suspensão do contrato de trabalho. O empregador poderá suspender integralmente o contrato de trabalho, desde que observe 5 condições básicas, e são elas. Primeira, o prazo é de 60 dias. Diferentemente da redução da jornada de trabalho, aqui o prazo é inferior. O segundo é que deve ser realizado por meio de acordo coletivo ou individual, conforme nós destacaremos a seguir. O terceiro é que deve-se manter os benefícios durante o período de suspensão, ou seja, os benefícios que esses colaboradores recebiam antes da suspensão do contrato de trabalho deverá ser mantido. O quarto é que não poderá haver trabalho nesse período, seja ele remoto, teletrabalho, conferência, não poderá ter nenhum tipo de trabalho no período de suspensão. E o quinto é a garantia provisória do emprego, assim como ocorre também no caso de redução de jornada de trabalho, pois essa medida provisória teve este objetivo. Em resumo, para exemplificar o modelo de suspensão do contrato de trabalho, vamos apresentar a seguinte tabela. Observe que a Receita Federal dividiu em 2 categorias: empresas com faturamento inferior a 4.800.000 e empresas com faturamento superior a 4.800.000. No caso das empresas, na primeira faixa, que possuem receita inferior a 4.800.000, o auxílio das empresas não é obrigatório, ou seja, a empresa poderá suspender o contrato do colaborador e não terá que fazer nenhuma contribuição.
e o empregado receberá 100% do seguro-desemprego que lhe é devido. Para esses casos, os empregados que recebem até 3 salários mínimos ou mais de 2 tetos do INSS poderão firmar acordos individuais. Para os demais casos, deverá ser acordo coletivo. Para as empresas que faturam mais de 4.800.000, é obrigatório manter 30% do salário do empregado. E o empregado recebe do governo 70% do seguro-desemprego. Para estes casos, o acordo individual poderá ser celebrado para os empregados que recebem até 3 salários mínimos ou mais de 2 tetos do INSS. Para os demais casos, necessitará de acordo coletivo. Acordos coletivos. As convenções e os acordos celebrados anteriormente à edição dessa medida provisória poderão ser negociados para adequar as normas aqui previstas. Haverá também a facilitação das negociações. A convocação, a deliberação, a publicação, poderá tudo ser realizado por meio da internet. E os prazos legais serão reduzidos pela metade. O pagamento do benefício é devido a partir da data de redução da jornada de trabalho ou suspensão do contrato. O empregador deverá informar ao Ministério da Economia no prazo de até 10 dias da celebração desse acordo. A primeira parcela do benefício será paga 30 dias após a celebração do acordo. E por último, do reestabelecimento da jornada. O reestabelecimento poderá ocorrer de 3 formas. Primeiro, pela cessação da calamidade pública. O segundo, pelo término do período previsto no acordo coletivo ou individual. E a terceira, por deliberação do empregador. Bom, estes são os principais pontos da medida provisória 936. Nós iremos disponibilizar aqui no vídeo o link do endereço onde você terá um material completo, detalhado, que ajudará você no entendimento dessa medida. Como se trata de uma medida de extrema importância, tanto para empregadores quanto empregados, compartilhe este material com o máximo de pessoas que puder, pois essa informação poderá ser muito útil e ajudar na aplicação dessa medida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.